Então, boa noite a todos, a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade em embargos de declaração, vamos falar de recurso ordinário, agravo de petição e recurso de revista. Me situem, por favor, onde nós paramos na aula passada. Eu falei de embargos de declaração com efeitos modificativos. Falei? Embargo de declaração com efeitos modificativos. O que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração são aquele recurso que nós vamos utilizar quando nós temos alguma dúvida com relação à decisão que foi proferida. Então, digamos que eu achei que aquela decisão ela está obscura, que não, ela está contraditória, ou ela deixou de analisar algum pedido que eu fiz no meu processo. Ou, na pior das hipóteses, ela tem um erro material. Em vez de chamar o Zezinho, chamou o Luizinho, chamou o autor de Luizinho. E o nome do autor é Zezinho. Então, quando nós temos erros materiais, omissão, contradição ou obscuridade, nós podemos opor aquilo que nós chamamos de embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles vão ser apresentados no prazo de 5 dias. Ele é uma das nossas exceções com relação ao prazo, à tempestividade dos recursos. Que aqui na Justiça do Trabalho, os nossos recursos, eles vão ter o prazo de 8 dias. Em regra, o recurso dos embargos de declaração, o recurso extraordinário, o pedido de revisão, eles são as nossas exceções. Uma das funções, então, dos embargos de declaração é analisar essa omissão, obscuridade, contradição e erros materiais. Mas o que acontece com os embargos de declaração? Eles podem modificar a sentença. Então, imagina que o juiz está lá falando, o Zezinho, para a situação do Zezinho, se enquadra na jurisprudência número tal, assim, assado, porque o tribunal tem julgado favorável a esses casos. Aí, lá no dispositivo, o juiz fala assim, portanto, julgo improcedente a petição inicial. Opa! Mas não tem uma contradição? Ele não está aqui na fundamentação só falando favorável à minha tese? Quando que chega lá na conclusão, ele fala contrário. Tem uma contradição. Então, eu vou opor embargos para quê? Para o juiz alterar. Para ele me explicar a contradição. Olha, excelência, você está falando aqui favorável, chega na conclusão, você fala contrário. Não tem um probleminha aqui? Não tem uma contradição? Vocês não concordam que na hora que ele olhar os meus embargos, ele vai falar assim, opa, é mesmo, eu estou aqui falando favorável ao Zezinho e julgo a ação improcedente? Não, a ação é procedente. Então, eu vou modificar a sentença. Como os embargos de declaração, eles podem modificar uma sentença, obrigatoriamente nós vamos abrir prazo para que a outra parte se manifeste, são as contrarrazões dos embargos de declaração. Então, nós admitimos também aqui na Justiça do Trabalho, assim como funciona lá na Justiça Civil, os embargos de declaração com efeitos modificativos. Isso significa que sempre que eu opor embargos, esses embargos vão poder, de alguma forma, alterar a sentença. Então, o juiz, o desembargador, o ministro, precisa abrir prazo para que aquela parte contrária se manifeste com relação aos embargos que eu opus. Isso é o que nós vamos chamar de embargos com efeitos modificativos.
Aqui na Justiça do Trabalho, os embargos com efeito modificativo, ele pode ocorrer, então, obrigatoriamente, nós vamos... Então, obrigatoriamente... Opa, que a tela travou aqui. Então, obrigatoriamente, nós vamos, ok? Abrir prazo para a parte contrária se manifestar com relação aos embargos. Combinado? Combinado? Esses são, então, os embargos com efeitos modificativos. Falei disso na aula passada, não custa nada lembrar, não é? Quais são as decisões que nós podemos opor embargos? Qualquer uma, tá? Qualquer uma decisão, qualquer uma decisão, seja decisão interlocutória, seja decisão terminativa, seja decisão definitiva, podemos opor embargos, tá? Os embargos, eles também vão ser admitidos naquela hipótese de decisão monocrática do relator. Eu disse para vocês, umas aulas passadas, quando eu comecei a falar dos princípios que regem os nossos atos processuais, os nossos recursos, eu falei do princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É quando eu apresento um recurso e ele vai ser admitido como se ele fosse outro. E aí eu mencionei que aqui na Justiça do Trabalho, nós temos apenas uma hipótese do princípio da fungibilidade, que vai ocorrer quando? Quando o relator do meu processo, ele der uma decisão monocrática, eu posso opor embargos de declaração. Eu quero que ele saneie algumas dúvidas que eu tenho daquela decisão monocrática. Só que nós acabamos de ver que os embargos declaratórios, os embargos de declaração, eles têm efeitos modificativos. Então, a decisão dos embargos de declaração, nessa decisão monocrática, pode alterar a decisão. Então, para reverter, para que essa decisão ela tenha mais força, o relator vai transformar esses embargos de declaração em agravo interno. É o que nós vamos chamar, então, do princípio da fungibilidade. Então, quando eu oponho embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator do meu processo, ok? E como esses embargos de declaração, eles podem alterar o conteúdo daquela decisão, o desembargador, ele vai transformar aqueles embargos de declaração em agravo interno em face do princípio da fungibilidade, tá? O que nós temos aqui na Justiça do Trabalho, isso é a coisa mais comum para o advogado. Eu falo para a minha mãe fica toda nervosa, né? Eu digo para ela que eu não conheço nenhum advogado que presta, tá? Ela tem 2 filhos advogados. Eu falo para ela, eu não conheço nenhum advogado que presta. Advogado é tudo bicho pilantra. E uma forma de ser pilantra aqui na advocacia é com os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo processual. Não foi isso que nós vimos? O prazo processual não vai começar do zero quando eu oponho embargos de declaração? Então, o que os advogados costumam fazer? Sai a decisão, embargos de declaração. Para quê? Para você ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Para o seu cliente fugir, ou para o seu cliente tirar todo o dinheiro que está na conta, ou para o seu cliente transferir os bens para o nome de outra pessoa. Claro que depois vai ter fraude de acreedores, mas até você conseguir achar todos os bens, vai demorar anos e anos. Então, o que o advogado vai fazer? Ele vai toda hora em embargo de declaração. Na primeira hipótese, ele fala, não, tem uma omissão. Aí o juiz vai lá, julga e diz que não tem omissão. Aí ele entra com outros embargos. Não, agora tem obscuridade. Agora tem obscuridade. Não, agora tem contradição. E cada hora o advogado inventa uma situação diferente para
apresentar embargo de declaração. Mas só que chegou um momento que a justiça percebeu que isso era apenas para retardar o processo, tá? Desculpa. Era apenas para retardar o processo. E nós começamos a punir os advogados, as partes que usam os embargos de declaração com efeitos protelatórios, tá? Começou-se, então, a punir esses advogados. Não confundir embargos de declaração com efeitos protelatórios com litigância de má-fé. O que é a litigância de má-fé? É quando eu ajo durante o processo de alguma forma que vai prejudicar o processo. É quando eu minto no processo. É quando eu atrapalho o andamento do processo. É quando eu, por exemplo, faço o juiz tomar uma decisão que pode ser uma decisão extremamente contrária aos autos, mas eu faço isso de forma fraudulenta. Então, a litigância de má-fé, o nome já diz, eu estou litigando de uma forma que atrapalhe aquele processo. E o que são os embargos de declaração com efeitos protelatórios? Eu uso um recurso cabível, admitido em direito, que não é ilegal. Para quê? Para protelar os autos. Aqui, os embargos de declaração com efeitos protelatórios, ele vai ser, na primeira vez, até 2% do valor da causa. E se eu repetir os meus embargos com efeitos protelatórios, 10% em caso de reincidência. E a multa dos embargos de declaração com efeitos protelatórios, ela é um pressuposto de admissibilidade. Agora, a multa da litigância de má-fé não é. Quem levantou a mão? Gleidson. Eu, professora. Boa noite. Boa noite. A senhora falou que os embargos, eles são legais, está previsto em lei, é um recurso que o advogado tem ali para ser usado. E aí, devido ao mau uso, agora os juízes estão punindo aqueles que usam desse recurso apenas para efeitos protelatórios. Sim. Aí, eu te pergunto, ele vai ser caracterizado como efeito meramente, como um embargo meramente protelatório, sempre, por exemplo, a senhora deu alguns exemplos de embargos, quando ele vai alegar obscuridade, vai alegar omissão, e aí tá, o juiz julga o primeiro, não há omissão, julga o segundo, não há obscuridade. Então, essa caracterização de efeito protelatório, ela se dará quando o juiz for julgar esse embargo, e ele, por exemplo, ele alegou omissão, e o juiz olhou todo o processo está perfeitinho, não há nenhuma omissão. Isso é aí que torna-se objetivo, porque para mim, da maneira que a senhora explicou, torna-se algo muito subjetivo. Eu quero saber quando isso passa a ser objetivo. Boa pergunta. Eu estou tentando falar de um jeito aqui que ele não vai ser objetivo. Os embargos de declaração com efeitos protelatórios, eles acabam sendo aplicados pelo entendimento do juiz de que você está protelando aquela decisão. Tinha antigamente a ideia assim, o terceiro embargo de declaração opostos já são protelatórios, tá? Então, antes tinha aquela ideia de que o primeiro e o segundo o juiz aceita, mas o terceiro, ele já é embargos protelatórios. Antes tinha essa ideia. Eu acho que é uma boa base, né? É uma boa base, mas olha, eu posso ter 5 embargos de declaração e nenhum ser protelatório. Digamos que na primeira decisão eu avise, olha, excelência,
tem uma omissão aqui no seu processo, o senhor deixou de julgar os meus pedidos A, B, C e D. Aí o juiz vai lá, julga só um. Poxa, excelência, aí eu vou entrar com novos embargos. Poxa, excelência, ele deixou de julgar o B e o C. Aí ele julga, mas ele julga de forma, sei lá, contraditória. Veja, eu não estou opondo embargos no sentido de protelar o processo. Eu estou opondo embargos no sentido, excelência, olha só, nós precisamos integralizar essa decisão. E toda decisão que o senhor dá, falta alguma coisa. Pela metade. Ele se dá pela metade a decisão. Então, eu posso chegar numa situação que eu vou opor aí 3, 4 embargos de declaração seguidos, e esses embargos de declaração não são protelatórios. É claro que uma situação assim, na prática, é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque as decisões, hoje, elas tendem a ser decisões mais completas. Mas pode acontecer, gente. Pode acontecer do juiz fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali e sair uma decisão completamente absurda e eu vou ter de opor embargos de declaração. Mas, normalmente, logo na primeira, quando você tem um erro material assim, escrachado, logo nos primeiros embargos de declaração, o juiz já conserta tudo. Mas, então, nós tínhamos, e alguns doutrinadores, principalmente os mais antigos, eles vão defender isso. Olha, a partir do terceiro embargo de declaração, já é embargo de declaração protelatório, tá? Mas o juiz pode entender o seguinte, olha, o segundo já é protelatório. Porque eu, por exemplo, eu pedi, quando eu oponho os embargos de declaração, eu já tenho que falar tudo naquele primeiro embargo de declaração. Então, no primeiro embargo, eu já vou falar se tem obscuridade, eu já vou falar se tem contradição, eu já vou falar se tem erro material, eu já vou falar se tem omissão. Então, nos meus primeiros embargos, eu já vou falar tudo isso. Aí, no primeiro embargo, eu falei assim, não, olha, tem uma omissão aqui. Aí o juiz vai lá e fala, olha, não tem omissão nenhuma. Aí eu falo, não, agora tem uma contradição. Poxa, embargos com efeito protelatório. Você tinha que ter reclamado da omissão e da contrariedade lá no primeiro. No seu segundo, você já está protelando a decisão. Entendeu? Não tem omissão nenhuma, não tem contrariedade nenhuma, mas eu estou usando um subterfúgio jurídico para enrolar o processo. Então, eu posso ser condenado em embargo de declaração com efeitos protelatórios no meu segundo. Sim, senão eu entendi perfeitamente a sua explicação. Porque no exemplo que a senhora deu, né, quando a senhora apresentou lá, posso apresentar 5, ok, todos eles, digamos, seriam aceitos porque verdadeiramente havia aqueles vícios, né? Naquela decisão. No entanto, nesse outro exemplo que a senhora deu, como se fosse um embargo protelatório, no primeiro já o juiz já iria averiguar que não havia nenhuma omissão ou que não havia nenhuma obscuridade. E aí eu te pergunto, na legislação existe algo do tipo em que no primeiro embargo você já deve citar todos os vícios que precisam ser sanados, ou o advogado pode ficar fazendo isso, picadinho ali, cada hora ele apresenta um. Eu estou tentando lembrar se nós temos um OJ que fala isso. Pois é, porque seria interessante, né? Porque uma vez que você não apresentou tudo no seu primeiro embargo, você perderia esse direito. Na verdade, você não pode falar em perder direito, não é? Aqui você não tem uma decadência do direito quando você deixa de opor uma preclusão, nada disso. Tá? Os embargos de declaração, na verdade, eles servem para essa situação. Mas nós temos uma construção jurisprudencial, é mais uma construção jurisprudencial, Gleibson, nesse sentido, olha,
Na primeira ocasião, eu já tenho que alegar tudo. Porque se eu deixo para alegar no segundo embargo, o juiz pode entender isso como protelatório. Então, isso é mais uma construção da doutrina e da jurisprudência nesse sentido, tá? Mas eu vou procurar se nós temos um OJ nesse sentido, tá? Mas aqui, voltando para aquele seu caráter objetivo e subjetivo, eu não consigo ver um caráter objetivo, eu vejo mais um caráter subjetivo. Porque o juiz pode entender que eu não estou protelando e eu colocar aí 10, 15 embargos de declaração seguidos. E ele pode entender que eu não estou protelando. Mas o outro, no segundo, já fala, olha, isso aqui são embargos protelatórios. Principalmente se você for um advogado influente, né? Nós sabemos que isso conta, né? Tem alguns juízes mais processualistas que o advogado pode ser famoso, pode ser o que for, que ele não está nem aí, ele vai seguir o que está lá no código, que está na CLT, está nem aí. E vai seguir essa construção, a partir do terceiro, mais ou menos, embargo protelatório. O que nós tínhamos mesmo era essa ideia de que o terceiro embargo já era considerado protelatório, tá? Isso aí era uma construção forte na doutrina, mas que tem caído um pouco, porque o juiz pode entender que no segundo embargo já tem um efeito, já é reincidente, já pode ser aplicado, se ele opor um novo embargo, ele vai ser reincidente. Então, no terceiro, a multa é maior. Sim, principalmente essa questão que a senhora falou de que vem caindo, é uma área diferente do direito, não exatamente a trabalhista, mas principalmente depois que alguns tubarões aí começaram a cair, né, na justiça, e aí foi alegado justamente isso, que era um cerceamento de defesa, né, no caso aí de você limitar os embargos de declaração. Eu lembro que durante esses processos famosos aí que nós conhecemos, foi alegado isso. Para você não poder ficar opondo embargos atrás de embargos, não é? Uhum. Sim, sim. E nós também tivemos uma mudançazinha com o novo, né? Já tem aí 5 anos, Código de Processo Civil. Tá? O Código de Processo Civil é um código bem para o advogado. E aí ele também cria um pouco dessa ideia de que, olha, eu posso opor os embargos, ele é um direito do advogado, eu não posso, depois do terceiro, obrigatoriamente vai ter um efeito protelatório, tá? Porque nós vamos ver o seguinte, eu posso opor 2 embargos de declaração e depois opor um terceiro embargo de declaração para fins de pré-questionar a matéria. E aí, esses meus embargos, eles vão ter efeito protelatório? Não. Que agora eu quero pré-questionar a matéria, mas são 3. Então, você também cria situações em que você vai ser multado, sendo que você está querendo justamente criar uma sentença clara, tá? Criar uma sentença inteligível, não é? Que qualquer um possa ler, tá bom? Então, voltando aqui os embargos, gente, nós nem saímos, né? Atenção, isso aqui cai muito em prova da OAB, que já é semana que vem, não é? Cai em prova da OAB, cai em prova de quem vai fazer concurso para a área de direito do trabalho. Olha só, a multa dos embargos de declaração com efeitos protelatórios, o pagamento dessa multa é obrigatório. Se você não paga essa multa, você não pode recorrer, porque ele vai entrar lá dentro do preparo, ele vai ser um pressuposto de admissibilidade recursal. Agora, se eu fui multado por litigância de má-fé, gente, o pagamento da multa de litigância de má-fé não é pressuposto de admissibilidade. Vai cair isso na prova. Então, muita atenção aqui para os embargos de declaração com efeitos protelatórios. Toda prova de concurso para a área trabalhista
cai uma questão dessa, tá? E vai fazer o seguinte, a multa de litigância de má-fé é pressuposto de admissibilidade recursal. Não, não é a multa de litigância de má-fé, é a multa dos embargos de declaração com efeitos protelatórios, tá bom? E agora o que também usamos muito aqui na Justiça do Trabalho, que são os embargos de declaração com efeitos pré-questionatórios. O que nós vimos é o protelatório e agora é o pré-questionatório. O que é isso? Os embargos de declaração com efeitos pré-questionatórios, eles visam, tá? Informar, eles visam mostrar qual é aquela matéria que vai ser impugnada pelos recursos de natureza extraordinária. Eu disse para vocês, numas aulas passadas, que aqui na Justiça do Trabalho e também na esfera civil, quando eu vou me referir a recursos de natureza extraordinária, o que são aqueles recursos de natureza extraordinária? São aqueles que eu discuto exclusivamente o direito. E nesses recursos de natureza extraordinária, eu preciso informar, eu preciso chegar lá na sentença, lá no acórdão e falar, olha, tá vendo esse trecho aqui do acórdão? Então, ele está violando lei federal, ele está violando diretamente a Constituição, ele tem divergência entre tribunais, então quer dizer, o tribunal regional lá da segunda região tem um posicionamento diverso desse que está sendo atacado. Então, aqui na Justiça do Trabalho, nós temos como meio de pré-questionar uma matéria, o que é pré-questionar? É trazer no primeiro momento uma matéria que vai ser questionada de forma mais profunda do recurso. E eu faço isso como? Por meio dos embargos de declaração. Vocês que vão atuar na Justiça do Trabalho, quando sair lá o recurso ordinário, a decisão do recurso ordinário, vocês vão poder interpor recurso de revista. Mas antes de interpor recurso de revista, o que nós costumamos fazer? Opomos embargos de declaração, com efeitos pré-questionatórios. Para quê? Para mostrar para o Tribunal Superior do Trabalho que aquela matéria está sendo discutida, que existe uma violação, uma divergência jurisprudencial. E eu posso fazer isso, então, por meio do embargo de declaração. Tá bom? Então, nós temos de atentar para algumas súmulas, tá? Para algumas súmulas, quando nós falamos em embargos de declaração com fins pré-questionatórios, tá? Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprimir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Então, o que isso significa? Olha aqui, o TST está falando para você, olha aqui, se você não opõe embargos de declaração em nenhum momento do seu processo que saiu decisão, seja no seu recurso ordinário, em nenhum momento, seja na sua contestação, em nenhum momento você trouxe a divergência jurisprudencial, você trouxe a violação à Constituição ou à lei federal. Então, se você opõe, se você interpõe o recurso de revista sem apresentar embargos de declaração, bye, bye, já era preclusão, tá bom? E outra coisa, não havendo manifestação expressa no acórdão a respeito da matéria que se pretende recorrer, deve a parte opor embargos de declaração para suprir tal omissão. Essa súmula 184 despenca em provas, tá bom? Despenca em provas. Então, se lá
tá bom? Na decisão que eu quero recorrer, o juiz, o desembargador, sabe, não colocou, o ministro não colocou lá na decisão dele que há essa divergência jurisprudencial ou que pode haver uma violação direta à Constituição ou à lei federal, eu preciso para questionar. Eu preciso, então, antes de apresentar o recurso, eu preciso falar, olha só, Tribunal Superior do Trabalho, sabe essa decisão que foi proferida aqui? Então, essa decisão está aqui, ó, a parte em que ela viola a lei federal ou a Constituição, ou há divergência entre tribunais. Tá bom? Embargos com matérias que já são consideradas pré-questionadas. Então, que eu não preciso opor embargos. Súmula 297.1 e 297.3. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, que é essa hipótese em que o desembargador ou o ministro, nós vamos ver, ele fala, olha, aqui há uma divergência entre jurisprudências, entre tribunais superiores, tribunais regionais do trabalho, ou aqui há uma interpretação diversa à Constituição, ou uma interpretação diversa à lei federal, ok? Então, quando ele próprio, lá no acórdão, ele já traz essa matéria explícita. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. O que isso significa? Eu opus embargos de declaração, tá? E aí o tribunal se manifestou da seguinte maneira: nada a proceder, nada a declarar, nada a se manifestar. A matéria, então, está pré-questionada, tá? Na seara trabalhista, então, atenção aqui na Justiça do Trabalho, o pré-questionamento é exigido nos recursos de revista, embargos para SDI e no recurso extraordinário para o STF. Então, nós vamos exigir os embargos de declaração ou pré-questionamento prévio para o recurso de revista, os embargos na SDI e o recurso extraordinário para o STF, tá bom? É inexigível pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida, tá bom? Então, a própria decisão que eu recorrer, ela já traz uma divergência jurisprudencial, ela nasce ali. Ela surge ali, naquele julgado. Eu não preciso pré-questionar. Tá bom? Gente, alguma dúvida com relação a embargos de declaração? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Depois dos embargos de declaração, nós vamos ter o recurso ordinário. O que é o recurso ordinário? Gente, o recurso ordinário é aquele recurso de natureza ordinária, então, recursos que eu vou discutir fatos e direitos, tá? De matérias que foram decididas lá na primeira instância ou na segunda instância, quando se tratar de competência originária do tribunal. Para, professora, que eu não estou entendendo nada. Vamos ao quê? O nosso recurso ordinário nada mais é do que a apelação, tá bom? A apelação. Então, digamos que você está lá no processo cível, você não gostou da decisão do juiz, você quer recorrer. O juiz de primeira instância, ele deu uma decisão. Você quer recorrer dessa decisão, porque você não gostou da decisão. Que recurso você vai interpor?
Não é uma apelação? A mesma coisa aqui na Justiça do Trabalho. Só que, para que eu vou dar um nome de apelação? Vou dar um nome muito mais fácil: recurso ordinário, que nada mais é do que um recurso de natureza ordinária, tá? O recurso ordinário, ele está previsto lá no artigo 895 da CLT, tá? Cabe recurso ordinário para a instância superior, nós vamos ter duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Primeira hipótese de cabimento eu já vou falar daqui a pouco mais, tá bom? Mas o artigo 895 da CLT, ele vai trazer essas duas hipóteses de recurso ordinário. Das decisões definitivas ou terminativas. Definitivas, julguei o mérito. Terminativa, não julguei o mérito. Das varas do trabalho. Então, lá da decisão do juiz de primeiro grau, tá? Lá nas decisões da vara do trabalho, nas decisões definitivas ou terminativas, cabe recurso ordinário. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Já vou falar dessa segunda hipótese. Qual é o prazo do nosso recurso ordinário? 8 dias. 8 dias para contrarrazões. Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho e Defensoria, prazo dobrado, 16 dias. Tá bom? Efeito meramente devolutivo. É possível entrar com recurso ordinário após o trânsito em julgado, expondo um fato novo? Não, Júlio César. Nesse aqui, você não vai poder interpor recurso ordinário. Você vai poder fazer uma ação rescisória, tá? E aí você tem que observar o período de 2 anos da ação rescisória. Interessante essa pergunta do Júlio César, tá? A decisão, a sentença transitou em julgado. Cabe recurso dessa decisão depois que ela transitou em julgado? Não. O que vai caber é uma ação rescisória, ok? Para anular, para expor fatos novos, no prazo de 2 anos, no Tribunal Regional do Trabalho. Aí sim, Júlio César, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho na ação rescisória, cabe recurso ordinário. Olha só o que o Júlio trouxe. Tá? Olha só o que o Júlio trouxe. A decisão transitou em julgado. Posso fazer alguma coisa relacionada àquele processo? Aquele processo, não, acabou. Mas eu posso, no período de 2 anos, ajuizar uma ação rescisória. Qual é a competência da ação rescisória? Tribunal. Tá? Então, a competência da ação rescisória é o tribunal. Então, eu vou começar o processo lá no tribunal. E o tribunal vai julgar aquela minha ação rescisória. Não gostei da decisão do tribunal com relação à minha ação rescisória. Cabe recurso daquela decisão? Cabe. Recurso ordinário. E aí nós vamos ver daqui a pouco quem vai julgar esse meu recurso ordinário. Tá bom? Ok? Mas vou falar. Daqui a pouco, Júlio, você me lembra de novo para eu falar dessa situação. Como nós vimos lá nos efeitos recursais, aqui na Justiça do Trabalho, os nossos recursos, eles não têm efeito suspensivo de imediato. Eu preciso pedir. E eu faço isso como? Pedindo. Petiçãozinha simples. Esses dias eu estava conversando com meu irmão falou, não, porque eu fiz um processo para o cara perdeu o prazo, porque ele não fez uma petição simples. Ah, ele não sabia fazer uma petição simples. Mas é uma petição simples.
Requeiro efeito suspensivo, visto que a execução nesse momento causará um grande prejuízo para a parte. Petição simples. Pede. Tá? Pede. Às vezes as pessoas ficam, mas como que eu faço isso? Simples, pede. Tá bom? Então, aqui na Justiça do Trabalho, nós não temos, em regra, o efeito suspensivo. Não é a regra. Ela é a exceção, naqueles casos em que o presidente do tribunal dá as decisões efeito suspensivo. Então, eu preciso pedir, porque o nosso efeito recurso ordinário vai ser devolutivo. Então, vai devolver à instância superior a análise daquele feito, tá? As hipóteses de cabimento. A primeira hipótese de cabimento é a que está na linha, no item 1, tá bom? Decisões definitivas ou terminativas da vara do trabalho. A segunda hipótese vão ser as decisões de processos que começam no Tribunal Regional do Trabalho. Quais são os processos que começam no Tribunal Regional do Trabalho? Dissídio coletivo começa no Tribunal Regional do Trabalho. Não é assim? Os professores, olha só, os professores de Goiás resolveram entrar em greve. Os professores particulares, porque os professores municipais, nós vamos observar lá as regras, não é? Eles não entram aqui, nós já vimos que eles são estatutários. Mas os professores das escolas particulares, escolas e instituições de ensino superior, das IES, resolveram entrar em greve. Nós só vamos voltar da aula no dia que nós somos vacinados, tá? Então, todos os professores resolveram entrar em greve. Onde esse dissídio coletivo vai ser julgado? Não é só os professores do Goiás. Então, vai ser o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Tá? Então, esse dissídio coletivo vai começar lá no Tribunal Regional de Goiás, lá em Goiânia. Não gostei a decisão do Tribunal Regional de Goiás, Regional do Trabalho de Goiás, péssima para os professores. Declaro que essa greve é ilegal, porque a obrigação do professor é dar aula, professor é o que está com preguiça de trabalhar e agora inventa greve, professor não quer trabalhar, professor é tudo picareta, professor fica em casa o dia inteiro, não tem de fazer nada, só dá aula, não é assim? Não gostamos dessa decisão, não. Ministro ou desembargador, hello, vamos recorrer dessa decisão? Vamos. Qual é o recurso cabível? Recurso ordinário. Então, das decisões de processos que começam no TRT, também cabe recurso ordinário. Mas nós também temos processos que começam no TRT e eles envolvem dissídio individual. Ação rescisória, que o Júlio falou, ação cautelar, mandado de segurança, habeas corpus. Isso é matéria que começa no TRT. Isso é matéria que pode começar no TRT. Posso opor... Qual que é o dos embates de remédios constitucionais? Posso interpor lá o meu habeas corpus, opor meu habeas corpus, tá? Lá no Tribunal Regional? Posso. Não gostei da decisão do habeas corpus, posso recorrer? Posso. Qual é o recurso? Recurso ordinário. Então, os recursos ordinários, eles vão ser admitidos para as decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho, e aí quem vai julgar
esse meu recurso ordinário, que começou ali, na vara do trabalho, é a turma do TRT. Agora, as decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em sede de processo de sua competência originária, cabe recurso ordinário. E quem vai julgar esse recurso ordinário? A seção de dissídios individuais 2. Então, a subseção de dissídio individual 2. Tá bom? Tá? Se for matéria relacionada a dissídio coletivo, seção de dissídio coletivo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Logo nos primeiros dias de aula, eu mostrei para vocês o organograma da Justiça do Trabalho. Não foi assim? Aí eu disse para vocês o quê? Olha, aqui na primeira instância, eu tenho a vara do trabalho. A vara do trabalho, o juiz do trabalho, vai julgar exclusivamente dissídios individuais. Então, aqueles casos em que eu dou nome às partes. É o fulano, é o Zezinho, é o Beltrano, é o Cicrano, não é assim? Eu dou nome às partes. No segundo grau de jurisdição, nós vamos ter os tribunais regionais do trabalho. E aí eu disse para vocês que os tribunais regionais do trabalho, eles estão organizados em um tribunal pleno, um órgão especial e turmas. Turmas de acordo com o número de desembargadores, tá bom? A quantidade de processos. Então, que os tribunais, eles vão ter obrigatoriamente um tribunal pleno, um órgão especial e turmas. E acima do TRT, nós vamos ter o TST, que é o nosso órgão de cúpula. Eu não falei isso? E aí eu disse para vocês como o TST está organizado. O TST, ele tem um pleno, um órgão especial, a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais. Mas convenhamos, não é? Nós temos muito mais dissídio individual do que coletivo. E como a quantidade de processos é grande, nós vamos pegar essa seção de dissídios individuais, nós vamos partir em duas. Subseção de dissídios individuais 1 e a subseção de dissídios individuais 2. E logo abaixo nós vamos ter as 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Essa é a nossa organização da Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. O juiz do trabalho, aqui, ó, olhem aqui para o cursor, tá? O juiz do trabalho, você ajuizou a ação do seu cliente lá na vara do trabalho de Valparaíso. Na vara do trabalho de Valparaíso, você pediu danos morais, você pediu 100 mil de danos morais, afinal, o chefe da sua cliente, tá? A obrigou a comer biscoito de cachorro, enquanto chamava a sua cliente de cadela. Come aí, cadela! Come! Obrigou, então, a sua cliente a comer biscoito de cachorro. Aí você ajuizou, então, uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, lá na vara do trabalho de Valparaíso, tá? Sentença. Você pediu 100 mil, 12 milhões, não é? 12 milhões de danos morais. Não foi isso que você pediu? 12 milhões. O juiz te deu 500 reais. 500 reais. Excelência, como assim? Eu pedi 12 milhões. Você me dá 500 reais? Não, estou insatisfeito com essa decisão. Vou recorrer. Qual o recurso cabível, então, dessa decisão definitiva que te deu 500 reais? 500 reais.
Recurso ordinário. Quem vai julgar o seu recurso ordinário? A turma. É por isso que lá nas razões do seu recurso ordinário, você escreve colenda turma. Não é assim? Douto relator, colenda turma. Você está se dirigindo, então, para a turma que vai julgar o seu processo. Então, saiu a sentença aqui do juiz do trabalho, você pediu 12 milhões, ele te deu 500 reais, você está insatisfeito, você quer rediscutir fatos e direito, recurso ordinário para a turma do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, imagine o seguinte, é a sentença do dissídio coletivo dos professores. O presidente aqui do TRT, ele falou o seguinte, olha, professor não quer trabalhar, o professor está fazendo essa greve é para poder ficar em casa, curtindo o inverno quentinho. Não é assim? Não gostei. Você é o advogado do sindicato, você não gostou da decisão. Recurso ordinário. Quem vai julgar o seu recurso ordinário? Sessão de dissídio coletivo. Agora, não, professora, é a decisão lá da minha ação rescisória. Não gostei, tá? Julgar a minha ação rescisória improcedente, tá? Não gostei, arguí que tem fato novo, ok? Não adianta. Tá? Não adianta julgar o improcedente. Quero recorrer dessa decisão. Qual é o recurso cabível? RO. E quem vai julgar esse RO? Subseção de dissídios individuais 2. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação às hipóteses de cabimento e a competência para julgamento? Não? Então, vou seguir. Aqui no juízo, aqui no recurso ordinário, nós, em regra, não admitimos o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? É quando o próprio juiz que deu aquela decisão, o juiz que deu aquela decisão, ele fala, olha, concordo com as exposições trazidas pela parte, concordo, realmente, você está certo, então eu vou me retratar, eu vou dar uma nova decisão, tá? Eu vou me retratar. Aqui no recurso ordinário, nós só vamos admitir, ok? Nós só vamos admitir o juízo de retratação se houver um indeferimento da petição inicial. Então, o juiz olhou a petição inicial e falou assim, petição inicial xexelenta, hein? Não tem causa de pedir, esses pedidos mais estranhos. Aí você interpõe recurso ordinário da decisão e pede a retratação. Aí o juiz olha e fala, tá bom, né? Vou acatar aqui sua inicial. Aceita e se retrata. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Nós falamos lá no primeiro dia de aula. Hoje é o penúltimo dia de aula. Mas nós falamos lá no primeiro dia de aula. Olha, aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos priorizar as decisões de mérito. Imagina, você passa anos e anos e anos naquele processo, gasta o que tem e o que não tem. Aí, no final, o juiz fala, julga o processo sem resolução de mérito. Chega a dar uma tristeza, não é assim? Então, nessa situação, o juiz também pode se retratar quando você interpor o recurso ordinário, mas você tem de pedir. E a última hipótese é em caso de improcedência de liminar. Você pede uma liminar, o juiz não dá.
Você pode recorrer de imediato? Não. Se ela não é uma daquelas hipóteses da súmula 214, você não pode recorrer de imediato. Então, você tem que esperar o quê? O recurso ordinário. Aí, lá no recurso ordinário, você pode pedir a retratação com relação à liminar. Então, nós só vamos admitir o juízo de retratação nessas situações. Ok? Qual é o prazo para o juiz se retratar? 5 dias, tá? Teoria da causa madura. Gente, essa aqui é a mesma regra lá do processo civil, tá? Então, a mesma coisa que vocês viram com relação à teoria da causa madura, cabe aqui na Justiça do Trabalho. O que é a teoria da causa madura? Nós vimos o seguinte: se eu estou insatisfeito com a decisão, poxa, eu pedi 12 milhões, o juiz me deu 500 reais, eu não estou insatisfeita com a decisão? Estou. Eu vou recorrer para quê? Para reformar a sentença. Eu quero 12 milhões. Eu não quero 500 reais, eu quero 12 milhões. É o que nós vamos chamar de erro injudicando. Agora, existem aquelas sentenças que possuem um vício. Aquela sentença precisa ser anulada. E quando ela é anulada, eu vou ter um erro improcedendo. A sentença é anulada e o que o tribunal fala? Anule-se a sentença para que seja proferido por um juiz competente ou para que seja corrigido o vício. Isso significa o quê? Que o tribunal vai devolver o processo para o juiz lá da primeira instância para que ele faça uma nova sentença. Agora, sem os vícios que foram observados ao longo do processo. Então, ele vai anular aquela sentença, tá? Nós conversamos isso, foi numa aula, na aula que nós estávamos falando de erro improcedendo e erro injudicando, da colega que falou da nulidade de citação. Quando tem a nulidade de citação, então imagina, você nem sabia daquela execução, você não sabe nem o que está acontecendo, você nem sabia de processo, não foi citado nada, você só vê lá penhora na conta. Penhorou a conta. Você vai ver, é uma execução trabalhista. Você vai recorrer? Vai. Você vai alegar o quê? Nulidade do processo inteiro. Nulidade do processo inteiro. Erro improcedendo, nulidade de citação. O que o tribunal vai decidir? Pela anulação ou não da sentença, do processo inteiro. E aí ele vai falar, anule-se o processo inteiro. O que isso significa? O processo vai voltar lá para a primeira instância e começar da estaca zero. Começar o quê? Da citação válida. Então, o juiz vai ter que começar o processo todo de novo. O que acontece aqui quando nós nos deparamos com situações em que eu tenho de anular a sentença, mas o processo está bonitinho, o processo está feitinho, o processo está todo instruído. Ouviu as testemunhas, ouviu as partes, ok? Todo mundo se manifestou, juntou no momento certo a documentação. Tá? O processo está perfeito. E aí? Com base no princípio da economia e da celeridade processual, o tribunal, além de anular a sentença, ele vai proferir uma nova sentença. O acórdão proferido pelo tribunal vai valer como sentença. Ele vai julgar o mérito daquele processo. E quais são as hipóteses em que nós vamos admitir o julgamento de mérito quando eu tenho um erro improcedendo?
Está lá no artigo 1013 do Código Civil, tá? Reformar a sentença fundamentada no artigo 485, é quando ela não está devidamente fundamentada. Decretar nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido e da causa de pedir. Por exemplo, uma sentença que é extra petita, quando o juiz dá além do que eu pedi, mas não está naquelas hipóteses de extra petição. Quando o juiz dá ultra petita, por exemplo, eu pedi 12 milhões, o juiz me deu 120 milhões. Ele não me deu muito além do que eu pedi? Sim. Então, nesses casos, o tribunal vai poder, além de anular a sentença, criar a sentença, ok? Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, em hipótese em que poderá julgá-lo. Então, o juiz deixou de analisar um pedido, o tribunal pode analisar esse pedido e decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Bom, então as hipóteses lá do 1013, parágrafo 3º do CPC, é quando nós vamos nos deparar com a teoria, então, da causa madura. Vocês já viram isso, não já? Já viram isso, não já? Lá com o professor de processo do trabalho, ó, processo civil, viram. E tudo isso que nós vimos vale para o recurso ordinário no rito ordinário. E se o meu processo for no rito sumaríssimo? Cabe recurso ordinário? Cabe. Nas mesmas hipóteses, tá bom? Naquelas mesmas hipóteses e no mesmo período de tempo, 8 dias. Mas nós temos algumas peculiaridades com relação à tramitação no Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Do recurso ordinário no rito sumaríssimo. Quais são essas peculiaridades? Não vai ter revisor, vai ser distribuído imediatamente e o relator vai ter um prazo de 10 dias para apresentar o seu voto. O parecer oral do Ministério Público, se for necessário, tá? E o próprio acórdão é a decisão, tá bom? Então, o voto, o acórdão, ele já vai trazer e ele já é a decisão daquele processo. Então, a peculiaridade para o recurso ordinário no rito sumaríssimo é só com relação à tramitação desse recurso lá no Tribunal Regional, tá? Alguns tribunais podem criar turmas só para julgar processos no rito sumaríssimo, tá? Então, só para julgar recursos ordinários no rito sumaríssimo. Se o tribunal não quiser criar essas turmas, não tem problema, vai julgar tudo junto. Tá? O mesmo julgador de um rito ordinário de 12 milhões vai julgar um processo de R$ 1.200, tá? Ou um processo de R$ 100 mil, R$ 10 mil. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação ao nosso recurso ordinário? Agora nenhuma, não é? Mas quando chegar na prova vai estar daquele jeito, não é? Professora, que prova difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nosso terceiro recurso é o agravo de petição. O que é o agravo de petição? É o recurso destinado a impugnar decisões proferidas na execução trabalhista. Oi? Esse é o direito, professora. Você sai da faculdade, aí quando você começa... Não foi assim com a senhora? Quando saiu da faculdade, aí quando você começa a praticar, aí é que são outros 500. Vou te contar, Gleides, olha só. Eu fiz faculdade, eu fiz direito do trabalho, processo do trabalho. Eu não fiz processo do trabalho na faculdade, vou te contar a verdade. Não fiz processo do trabalho, porque na faculdade, na minha época, agora não é assim mais, mas na minha época, chegava em determinado semestre, você escolhia a área que você queria se concentrar.
Então, Sim. se eu quisesse me concentrar em direito civil, eu ia estudar matérias relacionadas a direito civil e processos especiais. Se eu Uhum. quisesse penal, aí eu ia estudar criminologia, eu ia estudar procedimentos especiais, eu ia estudar medicina legal. E se eu quisesse direito do trabalho, aí sim, eu ia estudar processo do trabalho, e mais outras coisas. Eu não quis. Olha que Não, maravilha. Por que que o eu vou pessoal para não faz penal. nada para melhorar, hein? Não, mas isso não é legal. Isso não é Não. legal. Por quê? Porque quando eu me deparei na prática, eu não tinha visto o processo do trabalho. E agora, como que eu vou atuar se eu não estudei na faculdade processo do trabalho? E aí eu tive de penar para entender processo do trabalho. Tá? Então, hoje eu acho muito mais fácil, porque querendo ou não, vocês vão ver processo do trabalho, vocês vão ver processo penal especial, vocês vão ver processo civil especial. Então, querendo ou não, vocês vão sair com uma carga muito maior de conteúdo. Não, Eu com não tive certeza. isso. Tive que estudar lá na prática. E agora? Qual é o prazo? O que, que eu faço? E agora? Ai, meu Deus, e agora? E agora? Ai, que vergonha. E se eu levar uma patada do juiz? Não é? Acontece. Então, o agravo de petição é esse recurso para as execuções trabalhistas. Tá? E ele está previsto onde? Lá no artigo 897-A da CLT. Qual é o prazo? O nosso prazo geral, não é, galera? O prazo geral dos nossos recursos trabalhistas, 8 dias, e dobrado para as nossa Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública. Lembrando, mais uma vez, que a Defensoria Pública da União, ela atua também, ok? Ela pode atuar aqui na Justiça do Trabalho, beleza? Ela também pode atuar aqui. E aí, no caso, ela vai ter o prazo dobrado. Quais são as hipóteses de cabimento? Gente, a doutrina ela não é pacífica nesse sentido. A doutrina vai ter 3 posições, eu aqui fazendo 4, né? 3 posições. A primeira corrente vai falar o seguinte: olha, só cabe agravo de petição para as decisões definitivas, ou seja, aquelas que encerram a execução trabalhista. Ok? Aquelas sentenças definitivas. Então, a primeira corrente vai falar isso. A segunda corrente vai falar, não, olha só, a CLT falou o seguinte, cabe agravo de petição para impugnar as decisões proferidas na execução trabalhista. Decisões. Decisões pode ser decisão interlocutória, pode ser decisão definitiva. Então, é qualquer decisão em matéria na fase de execução. Então, qualquer decisão na fase de execução cabe agravo de petição. E a última corrente vai falar o seguinte: ó, peraí, não é nem a primeira nem a segunda. Pode ser decisão interlocutória ou decisão definitiva, mas é aquela decisão que impuser um obstáculo intransponível para execução ou que gere um prejuízo grave e imediato. A professora, qual que é a teoria que vale? Gente, as 3, tá? Vai depender, então, lá do juiz processualista, não é? Se o juiz for muito seletista, né? Não posso usar processualista, né? Até que posso, né? Que é processo de trabalho. Se o juiz for muito processualista, ele deve ser da segunda corrente, porque a CLT ela vai falar em decisões, ela não vai especificar qual é a decisão, tá? Mas nós estamos caminhando para uma terceira corrente, para essa terceira corrente, em que é uma corrente mais branda, por assim dizer,
em que nós vamos aceitar nas decisões, tanto interlocutórias mais definitivas, desde que seja uma decisão interlocutória com efeitos imediatos e graves, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos admitir o nosso agravo de petição, tá bom? No agravo de petição, eu preciso informar qual é a matéria que eu estou tratando, que eu estou impugnando, e quais os valores que eu discordo, tá bom? Então, quais são os valores que eu discordo? Olha, eu discordo do valor tal, por isso, por aquilo e por aquilo outro, tá? Vamos falar um pouquinho de execução trabalhista? Tá? Vamos falar um pouquinho de execução trabalhista? A sentença proferida, ok? A sentença proferida aqui na Justiça do Trabalho, como nós já vimos, os recursos, eles vão ter efeitos meramente devolutivos. Isso significa o quê? Se eu não falo nada no meu recurso, a parte contrária já pode começar uma execução provisória. Mas se existe o efeito suspensivo, eu só posso começar a execução depois de transitado em julgado da minha sentença, tá? Então, digamos que nós temos o trânsito em julgado da sentença ou uma execução provisória daquela sentença que foi tomada aqui na vara do trabalho ou nos processos de competência originária lá no TRT, tá? Então, começou aqui, vamos começar pelo mais fácil, né? Aqui na nossa sentença que foi proferida aqui na vara do trabalho. No primeiro momento da execução, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de fase de liquidação. O que é essa fase de liquidação? Eu vou trazer aquilo que a sentença me deu, eu vou trazer isso aqui em números, eu vou discutir os valores, tá? Quanto que eu tenho direito de horas extras, de férias, qual é o valor, tá? Qual é o valor que eu tenho aqui, ok? Qual é o valor para eu executar? Então, a primeira fase é a fase que nós chamamos de liquidação. No final dessa fase, eu vou ter uma decisão, ok? E aqui, então, que eu começo a fase de execução, tá? É a fase de execução. O que é essa fase de execução? Eu vou citar a parte para quê? Para que ela pague o débito que foi discutido em fase de liquidação, que ela pague em 3 dias, ok? Que ela pague em 3 dias, ou apresente embargos à execução, tá? Ou apresente os bens que vão ser penhorados. Então, é aqui que começa a fase de execução. Ao final dessa fase de execução, eu vou ter uma decisão, ok? Eu vou ter uma decisão definitiva da execução. E aí, dessa decisão definitiva, também cabe agravo de petição. Então, quando nós falamos em execução trabalhista, ok? Quando nós falamos em execução trabalhista, eu posso interpor meu agravo de petição de uma fase para outra, aqui da fase de liquidação para a fase de execução, ou eu posso interpor aqui, no final, nessa decisão definitiva da decisão. Porque o que acontece depois dessa decisão da execução? Eu começo a fase de expropriação dos bens. É aqui que eu começo a expropriar os bens.
penhoro, mando, leilão, vender a casa, tudo bonitinho. É aqui depois dessa decisão definitiva, tá bom? A mesma coisa vai acontecer nos processos de competência originária do TRT. Nós vamos ter uma fase de liquidação, uma decisão, uma fase de execução, uma decisão e a expropriação propriamente dita. Tá bom? Vamos falar, então, um pouquinho da competência para analisar o nosso agravo de petição. Tá? O nosso agravo de petição. Nós já vimos quem vai julgar os nossos recursos ordinários. E o nosso agravo de petição? Se o agravo de petição se deu em uma decisão tomada pela vara do trabalho, então pelo juiz do trabalho, vai caber agravo de petição para quem? Para uma das turmas do TRT. Então, uma das turmas do TRT, tá bom? Vai analisar o meu agravo de petição. Agora, se é uma execução trabalhista em dissídio coletivo, quem vai julgar o meu agravo de petição? O próprio Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Nas decisões, então, que são de competência do Tribunal Regional do Trabalho, em sede de execução, tá? Em sede de execução, o próprio Tribunal Regional do Trabalho vai decidir o agravo de petição. Mas quem? Pode ser o Tribunal Pleno, pode ser o órgão especial, pode ser uma turma especial, vai depender do regimento interno de cada tribunal. Então, das decisões em execução tomadas naqueles processos de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Quem vai julgar o agravo de petição? O próprio tribunal. Se a execução for frustrada, até quando vai durar esta ação? Como assim, Júlio César? Como assim? Se a execução for frustrada, digamos que eu não consegui achar bens, o juiz vai suspender o processo. Vai suspender o processo por 1 ano. Tá? Vai suspender o processo por 1 ano. Depois de 1 ano, você vai ter de apresentar bens. Olha, achei bens aqui nesse lugar, então eu quero continuar a execução. Tá? Quero continuar a execução. Ou não, olha só, no processo X encontraram bens da empresa, então eu quero executar também, quero entrar na execução lá naquele outro processo. Normalmente, nós temos um prazo aí de 1 ano, ok? Passou 1 ano e você não apresentou novos bens, a execução pode ser frustrada e termos uma preclusão da execução, tá bom? Sim, entendi. Então, Júlio, normalmente 1 ano, tá? 1 ano o juiz vai suspender o processo. Depois de 1 ano, você tem que se manifestar, tá bom? Você tem que se manifestar em que sentido? Para o juiz suspender o processo por mais 1 ano, ou para você informar que você achou bens. Se você não o fizer, tá? Se você não o fizer, nós vamos ter, após esse período de 1 ano, aquela prescrição. Me lembra aqui? Tem um nome de uma prescrição que ocorre depois desse período de 1 ano. Então, a cada ano, você tem de renovar a suspensão da execução.
tá? Então, a cada ano você tem de se manifestar. Se você passar de um ano sem se manifestar, você vai ter a prescrição, você não vai poder executar mais, tá bom? Eu vou lembrar o nome dessa prescrição e já falo, tá? Mas o período é esse. Pode durar 10 anos, desde que todo ano eu vá ali e me manifeste. Olha, requeiro a suspensão da execução por mais um ano. Isso, prescrição intercorrente, isso mesmo, tá? Prescrição intercorrente, ok? Se eu não falo nada, se eu deixo de me manifestar, se eu fico inerte com relação à execução, aí sim eu vou ter a prescrição intercorrente. Isso mesmo, obrigada por ter me lembrado. Tá bom? Ok? Alguma dúvida com relação ao nosso agravo de petição? Não? Então vamos agora para o que interessa. Recurso de revista. Cheguei lá, recorri, não gostei da sentença que me deu 500 reais, eu pedi 12 milhões, onde já se viu o meu chefe ficava me fazendo propostas indecorosas, perguntando lá para o meu chefe, não, o chefe da minha cliente, ficava perguntando lá para a minha cliente se ela se masturbava, obrigava a minha cliente a comer biscoito de cachorro enquanto latia, nas viagens a trabalho, para não mostrar que o chefe dela era um alcoólatra, tinha que colocar os gastos de bebida como sendo dela. Então, ela passou o pão que o diabo amassou naquele emprego. O juiz da primeira instância me deu 500 reais. Eu estou indignada, quero recorrer. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário. Na segunda instância, lá na turma do TRT, o desembargador falou assim: olha, realmente é uma situação indecorosa, danos morais, isso aí não é conduta que se espera, né? Aí a alegação é sempre que é uma brincadeira, não é? Do chefe, mas era só uma brincadeira. Brincadeira de muito sem graça, mas brincadeira também não pode, não é? Então eu vou aumentar. Em vez de 500 reais, vou dar 5 mil reais de danos morais. O quê? Gente, eu estou pedindo 12 milhões. Vocês não estão entendendo nada ou estão entendendo a referência? Estou pedindo 12 milhões. Eu não quero 500, eu não quero 5 mil. Eu quero 12 milhões. Que foi o que eles me ofereceram para minha cliente ficar calada. Tá? E agora, posso recorrer dessa decisão? Posso recorrer da decisão lá do tribunal, da turma do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Que acatou, julgou, conheceu e julgou e proveu em partes o meu recurso, aumentando a condenação de 500 reais para 5 mil reais? Depende. E aí nós vamos falar, então, do recurso de revista. Recurso de revista é o nosso recurso de natureza extraordinária. Ele é aquele que tem a fundamentação vinculada, então eu preciso informar, eu preciso falar para o julgador qual é o trecho da decisão tomada, seja em primeira instância, seja em segunda instância, que eu estou atacando. O recurso de revista é o equivalente ao recurso especial lá do processo civil, tá? Recurso de revista é o equivalente ao recurso especial, ok? É o recurso especial. Quem é competente para analisar o recurso de revista? Exclusivamente as turmas do TST. Então, recurso de revista só vai existir nos processos de dissídios individuais que começaram lá na vara do trabalho. Então, vai para a vara do trabalho
tá? Começou o processo. Daquela decisão, cabe recurso ordinário para quem? Para as turmas do TRT. Da decisão da turma do TRT, recurso de revista para quem? Para a turma do TST, ok? Qual é o prazo? Já vimos, 8 dias. Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria, 16 dias. Aqui também eu preciso pedir, quero recurso de revista com efeitos suspensivos. Quero, me dê efeito suspensivo. Peça. Petição simples. Então, efeito meramente devolutivo, eu preciso requerer o efeito suspensivo. Os nossos recursos em matéria extraordinária, eles vão ter 2 pressupostos de admissibilidade, além daqueles 8 que nós vimos na aula passada. Então, para os recursos de natureza extraordinária, nós vamos ter 10 pressupostos de admissibilidade. Além de todos aqueles outros, tempestividade, interesse, cabrimento, preparo, tá? Preparo, fundamentação, não é? Princípio da dialeticidade. Então, além de todos aqueles 8, nós vamos ter mais 2, que são o pré-questionamento e a transcendência. O que é o pré-questionamento? Já vimos quando nós falamos ali dos embargos de declaração com fins pré-questionatórios. É a manifestação prévia com relação ao direito que está sendo violado. Então, é a manifestação de que aquela decisão viola um direito ou dá uma interpretação diversa, tá? Olha só, o artigo 896, parágrafo 1º-A, vai falar o seguinte, sob pena de não conhecimento. O que é não conhecer? É não estar presente os pressupostos de admissibilidade. Então, se você não trazer esses pontos para o seu recurso, seja lá nos embargos de declaração, seja no seu RO, tá? Você não vai pré-questionar a matéria e, consequentemente, o seu recurso não vai ser conhecido. Então, o que você precisa colocar? Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula, orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, que conflite com a decisão regional. Expor as razões, ok, do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da CF, de súmula ou orientação jurisprudencial. Transcrever, escrever, gente, escrever lá na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgamento por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios e que foi pedido pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Então, você precisa trazer isso no seu recurso de revista. Recurso de revista é um recurso fácil em relação à matéria, sim. Em relação a fazer, não. É um recurso difícil. É um recurso que exige o quê? Preparo, que exige leitura, que exige organização. Porque quando eu começar o meu recurso,
além daqueles pressupostos de admissibilidade que eu tenho de observar, eu tenho de trazer esses dois, o pré-questionamento. E eu faço esse pré-questionamento quando? Lá nos embargos de declaração, e depois o que eu faço? Transcrevo meus embargos de declaração e a decisão dos embargos de declaração para o meu recurso de revista, para as minhas razões recursais. Então, eu vou aproveitar os meus embargos de declaração e a decisão dos meus embargos e vou transcrever aqui para minhas razões recursais. O segundo pressuposto específico é a transcendência. O que é a transcendência? Gente, o recurso de revista, ele deve extrapolar aquela situação jurídica. Ele deve ir além daquela situação. Eu tenho que mostrar a relação que aquele meu caso tem com matéria econômica, com matéria política, com matéria social e com matéria jurídica. Então, eu preciso ir além do processo, tá? Eu tenho que ver qual é o reflexo. O que de bom esse recurso de revista vai trazer para a economia, para a política, para a relação social ou para a área jurídica? Eu preciso explicar. O que de bom esse meu processo vai trazer? Eu tenho de falar do valor da minha causa. O que o valor da minha causa vai influenciar no meu processo? Olha só, eu estou falando de uma causa de 12 milhões de reais. E 12 milhões de reais foi o valor que eles me ofereceram para minha cliente ficar calada. Então, eu quero agora a indenização, 12 milhões, por tudo que a minha cliente passou. Elevado valor econômico, vai ter reflexo direto na sociedade, tá? Política, olha só, a decisão lá do Tribunal Regional do Trabalho está conflitando com as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, nosso órgão de cúpula. O nosso órgão de cúpula e as suas decisões precisam ser respeitadas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho não está observando. Olha só, é direito do trabalhador um ambiente sadio. Aquele não era um ambiente sadio para a reclamante. Tá? E que essa questão precisa ser discutida no campo do direito para quê? Para que nós tenhamos uma uniformização da legislação. Então, o recurso de revista é um recurso que demanda atenção na hora de se fazer. Bom? É um recurso que demanda muita atenção. Beleza? Por quê? Porque além daqueles meus pressupostos anteriores, eu vou ter a obrigatoriedade do pré-questionamento anterior, que eu preciso replicar nas minhas razões recursais, e eu preciso demonstrar a transcendência, a extrapolação daquela decisão que eu vou recorrer para o nosso cenário político, econômico, social e jurídico. Tá bom? Quais são as hipóteses de cabimento? São duas hipóteses de cabimento: divergência jurisprudencial e violação à lei federal ou à Constituição. Na divergência jurisprudencial, nós vamos falar em dois tópicos, tá bom? A linha A e a linha B do artigo 896, tá? Então, quando eu falo em divergência jurisprudencial, eu me refiro à linha A e à linha B do artigo 896.
e violação a dispositivo de lei federal ou à Constituição, é o que está previsto lá na linha C. A primeira hipótese, então, vai ser: cabe recurso de revista, tá, pelo Tribunal Regional do Trabalho, quando as turmas lá do TRT derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou sessão de dissídio individual do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Então, a primeira divergência jurisprudencial vai ser entre tribunais. Então, é o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins dando uma decisão divergente do Tribunal Regional do Trabalho lá de São Paulo. É o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás dando uma decisão contrária ao Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas. Não é divergência do mesmo tribunal, não. É divergência nos tribunais regionais. É o Tribunal Regional do Trabalho se manifestando de forma contrária a decisões da SDI. As súmulas do TST, OJ do TST e súmula vinculante. Então, na primeira hipótese, nós vamos ter essa divergência entre tribunais regionais e o Tribunal Regional com as decisões proferidas pelo STF, e no STF em questão de súmula vinculante, e o TST, seja suas decisões do pleno, da turma, seja de dissídio individual, tá bom? Porque a função do Tribunal Superior do Trabalho nada mais é do que uniformizar as decisões. Então, se eu tenho decisões divergentes nos tribunais, entre os tribunais regionais, o TST precisa resolver. Então, o TST ele vai precisar uniformizar essas decisões. Tá? Então, as decisões das turmas que divergem entre tribunais, as decisões das turmas que divergem entre decisões da SDI 1 ou 2, que diverge de súmula, que diverge de OJ, é o que nós vamos chamar de divergência jurisprudencial. Tá bom? Segunda hipótese de divergência jurisprudencial: quando as turmas do Tribunal Regional do Trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em matéria territorial que exceda a jurisdição daquele TRT, interpretação divergente. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, lá naquela convenção coletiva, lá naquele acordo coletivo, lá naquela lei estadual, está dando interpretação diversa. Daqui dá o Tribunal Superior do Trabalho, daqui dá a SDI 1 ou 2, de súmulas do TST ou súmulas vinculantes, ou OJ, tá bom? Então, na linha B, também há essa divergência. Não é dentro do tribunal, tá? A divergência nunca vai ser dentro do tribunal, apenas entre tribunais, seja do TRT, seja do TRT com o TST ou com as súmulas vinculantes do STF. Tá bom? Outra coisa, gente, a divergência tem que ser atual, tá?
Eu sei que chega um momento que você já está assim, você já não aguenta mais olhar para aquela petição, você não aguenta mais procurar jurisprudência, aí você acha uma jurisprudência de 2001, conforme entendimento pacificado e atual do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aí você traz aquele julgado de 2001. Não, gente, não é assim. Precisa ser divergência atual, é a posição atual do tribunal, tá? Então, a sua pesquisa não pode exceder muitos anos. Sua pesquisa não pode exceder muitos anos. Sua pesquisa é limitada, ok? Então, essa divergência é atual. E eu preciso comprovar essa divergência. E como que eu comprovo essa divergência? Eu vou ter de transcrever. Está lá na súmula 337 do TST. O que diz a súmula 337 do TST? Gente, copia e cola. Eu vou ter de copiar. Eu vou ter de copiar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e a decisão do Tribunal Regional do Trabalho lá, que está diferente da decisão que me deram. Eu tenho de copiar a súmula, eu tenho de copiar a OJ, tá? Eu tenho de fazer isso. E o que eu vou usar para isso? O que eu vou usar para isso? Simples. Você vai usar o próprio site do TST. Eu posso usar o site do TST. Eu posso usar o próprio site dos tribunais. Ele admite também quando eu retiro as informações do próprio site do tribunal, tá? Ele diz o seguinte, eu posso usar também de repositórios gerais, Jus Brasil, vai que você tem dinheiro, paga lá R$1,90, eu acho um absurdo aquilo, mas tudo bem, você pagou lá R$1,90 para ter acesso a jurisprudências, ok? Vai lá, você pode usar a jurisprudência lá do Jus Brasil? Pode usar, tá bom? Sinta-se à vontade. Mas desde que você transcreva. Opa, estou tentando entrar aqui e não estou conseguindo para ver as perguntas. Mas desde que você... Bem. Tá dando um eco enorme a sua fala. Agora consegue me ouvir? Não, estamos ouvindo, mas está dando um eco grandão. Desliguei aqui. Agora me ouve normal? Não, continua dando eco. O que eu fiz aqui? Jesus. Mas não tem nenhuma nova pergunta. A última pergunta foi aquela do Júlio César. Ah, tá. Então você vai me avisando, tá? Ok, agora tá normal. Uhum. Ah, ótimo. Então vamos lá. Aqui eu vou ter de comprovar. E eu vou comprovar como? Transcrevendo. Pegando o julgado, transcrevendo o julgado para minhas razões. Tá bom? Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o julgado e vou anexar junto do meu processo, como anexo das minhas razões recursais. Então, eu tenho de copiar o trecho, eu tenho que indicar o ano do julgado, eu tenho que indicar qual é o processo que faz parte, todas aquelas informações que nós colhemos lá da jurisprudência, sabe? Eu uso lá a jurisprudência, que tem o número do processo, quem foi o relator, não é? Eu preciso juntar aquilo para o meu recurso de revista, tá bom? Hipóteses de cabimento. Então, a segunda hipótese, a primeira hipótese é lá no caso de divergência jurisprudencial.
A segunda hipótese vai ser a violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à nossa Constituição Federal, tá bom? Então, vai caber recurso de revista quando as decisões das turmas do Tribunal Regional do Trabalho forem proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, aqui eu estou me referindo à violação da norma infraconstitucional e da norma constitucional. No meu recurso de revista, eu preciso indicar: viola a lei, o artigo tal da lei tal, viola o artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu preciso falar para o julgador, para o ministro do TST, qual é o dispositivo que está sendo violado, tá? E aqui a afronta, quando é a Constituição, ela é direta. Ela não pode ser nem indireta, nem um reflexo da norma constitucional. Ela tem que ser direta. Houve uma violação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Afronta direta, tá bom? Tudo isso que nós vimos foi o recurso de revista no rito ordinário, que é aquele rito grande das causas com valor acima de 40 salários mínimos. Mas no rito sumaríssimo, nós também vamos admitir o recurso de revista, mas de uma maneira diminuída, tá bom? O recurso de revista ele só vai ser admitido em 3 situações: contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula vinculante. Então, súmula vinculante do STF não é súmula do STF, é súmula vinculante do STF, e violação direta à Constituição Federal. Então, quando nós falamos de recurso de revista no rito sumaríssimo, eu só vou ter essas 3 hipóteses: contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula vinculante, violação direta à Constituição. E lei federal, e divergência entre jurisprudências de tribunais diversos, e se contrariar a OJ, não cabe recurso de revista. Súmula 442, tá bom? Nas causas sujeitas aos procedimentos sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior de Justiça, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial desse recurso. Mas nós tivemos uma alteração na lei e incluímos a súmula vinculante como um dos requisitos para nós admitirmos o recurso de revista, tá? E recurso de revista na fase de execução? Cabe, mas aí é mais restrito ainda. Só se nós tivermos uma ofensa direta e literal à Constituição Federal. Então, o recurso de revista em fase de execução, ele é admitido? É. Mas quando nós temos essa ofensa à Constituição, ofensa literal à Constituição, tá? Então, das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processos incidentes de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal da Constituição Federal. Tá bom? Súmula 266, a admissibilidade do recurso de revista interposto de acordo proferido em agravo de petição na liquidação de sentença
ou processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição. Na exceção aqui da fase de execução, nós vamos ter uma exceção. Quando a execução trabalhista versar sobre execução fiscal ou certidão negativa de débitos trabalhistas, tá bom? Ou aqui na certidão negativa de débitos trabalhistas. Nestes casos, execução fiscal ou certidão negativa de débito trabalhista, nós vamos admitir o recurso de revista, violação de lei federal, divergência jurisprudencial, então tudo aquilo que nós falamos de divergência jurisprudencial, ofensa à Constituição Federal, tá bom? E aí vamos para o nosso esqueminha, tá? Nosso esqueminha. Cabe recurso de revista, então, quando? Das decisões aqui, das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Cabe recurso de revista. Tanto na fase de conhecimento, quanto de execução, tá? Então, tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução. E aqui das decisões do Tribunal Regional do Trabalho, de sua execução de matéria de sua competência originária, também cabe recurso de revista na fase de execução, se violar diretamente dispositivo da Constituição. Ok? Então, gente, isso é o recurso de revista. Muita coisa? Muita coisa. Sugiro que vocês deem uma lidinha na doutrina com relação a recurso de revista. Não, professor, eu não quero ler. Tá bom. Leia os slides, tá bom? Leia os slides, pelo menos para a nossa prova. Tá bom, gente? Pelo menos para a nossa prova. Pela nossa prova, basta estudar os slides, exceto naquilo que diz respeito a pressupostos de admissibilidade, efeitos recursais, princípios que vai cair, não é? Princípios vão cair. Então, esses assuntos você precisa estudar na doutrina. Tá bom, pessoal? É muito conteúdo? É. Precisa estudar? Precisa. Na próxima aula, nós vamos encerrar os recursos, tá? Tá acabando, embargos na SDI, agravo interno, que é agravo interno, agravo de instrumento e recurso extraordinário. Todos esses eu vou falar bem pouquinho, porque eles vão variar de tribunal para tribunal, com exceção do agravo de instrumento, tá? O recurso extraordinário vocês já estudam, então eu vou falar só um pouco do recurso ordinário, o agravo interno depende de cada tribunal, das regras de cada tribunal. Então, eu vou terminar, vai aí uma horinha, e no restante da nossa aula nós vamos fazer a nossa atividade avaliativa para fechar a nota do bimestre. Tá bom, pessoal? Então, no mais, boa noite a todos. Obrigada pelos que ficaram presentes e aguentaram até o final. Ok? Um beijo para todos e até semana que vem. Alguma dúvida? Professora, essa atividade avaliativa que vai ser feita, realizada na próxima aula, equivale 25 pontos da OAT? Isso, é o restante da avaliação. Que nós já fizemos uma no início do bimestre, lembra? Primeiro bimestre? Agora, essa é para complementar, para fechar a nota da OIT, da OTA. OAT. Outras atividades, outros trabalhos avaliativos, né? Outras atividades avaliativas. É isso daí. Isso. Tá bom? Tá bom, então. E aí nós vamos terminar